Existem lugares na Terra onde literalmente a cada passo você se depara com uma maravilha da natureza. Afinal, quem nunca ouviu falar do lendário Rio Colorado ou do maior cânion que ele abriga, o Grand Canyon? E quantos artigos científicos e filmes de entretenimento nem tão científicos assim já foram feitos sobre a falha de San Andreas, que um dia poderá provocar um terremoto devastador? E além de todas essas maravilhas, exatamente na mesma região, bem no meio do deserto do sudeste da Califórnia, surge de repente um gigantesco lago salgado, o Mar de Salton. E o mais impressionante é que ele apareceu em apenas 1 ano e meio, como se fosse por mágica. Inacreditável, não é? Olá, pessoal! É claro que a natureza sozinha jamais conseguiria realizar uma obra tão gigantesca em tão pouco tempo. E como era de se esperar, nós, seres humanos, também demos uma ajudinha. Seja bem-vindo ao nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. Então vamos descobrir juntos quanto desse enorme lago foi obra da natureza e quanto foi resultado da ação humana. Então, hora de começar o nosso conteúdo de hoje. A origem do Mar de Salton. Para entender o quão especial é o lugar onde surgiu o Mar de Salton, primeiro precisamos observar com atenção o formato do Golfo da Califórnia. Mais do que um simples golfo, ele se parece com um mar estreito com cerca de 150 quilômetros de largura, que penetra profundamente na parte oeste do continente norte-americano. No México, o Golfo da Califórnia também é conhecido como Mar de Cortés. Esse mar relativamente jovem surgiu em uma região onde as placas do Pacífico e da América do Norte interagem, com movimentos laterais e de distensão da crosta acontecendo ao mesmo tempo. Como resultado desses movimentos tectônicos, a península da Baixa Califórnia continua se afastando lentamente do território continental do México, em um processo intimamente ligado ao sistema da falha de San Andreas. Em termos geológicos, o Golfo da Califórnia provavelmente continuará se expandindo e avançando para o norte, mas isso acontecerá ao longo de milhões de anos. Já a bacia do Mar de Salton começou a se formar há apenas alguns milhares de anos. O lago atual ocupa uma grande depressão conhecida como Bacia de Salton. Essa bacia fica a cerca de 70 metros abaixo do nível do mar. Por isso, não é nada surpreendente que as águas do Rio Colorado tenham invadido essa região repetidas vezes. Esse rio atravessa uma área de intensa atividade sísmica e, ao longo da história, mudou de curso diversas vezes. De fato, o Rio Colorado já inundou temporariamente essa bacia desértica do interior em várias ocasiões. E isso aconteceu até mesmo em períodos históricos, quando seres humanos já viviam nas margens desse lago. Arqueólogos encontraram vários vestígios de antigos assentamentos de povos nativos às margens do lago. Também se sabe que ao longo dos últimos milhares de anos, o lago se dividiu periodicamente em vários corpos d'água menores e em outras épocas secou completamente. Em outras palavras, a tigela do lago estava ali havia muito tempo, apenas esperando o momento de voltar a ser preenchida pela água. E no fim do século XIX, esse momento finalmente chegou. Só que dessa vez quem desempenhou o papel principal foi o ser humano. A natureza apenas deu uma pequena ajuda. A colonização do deserto. Tudo começou com algo bastante comum. O ser humano resolveu interferir no curso da natureza. No fim do século XIX, um grande número de empresários chegou à região desértica da Califórnia, que recebeu o grandioso nome de Vale Imperial. Engenheiros e produtores rurais americanos decidiram transformar aquela terra completamente árida em área agrícola. Na verdade, apesar do clima extremamente quente, o solo da região era surpreendentemente fértil. Para obter colheitas abundantes, só faltava uma coisa: água. Foi então que surgiu uma ideia muito parecida com um projeto que meio século depois seria colocado em prática bem mais a leste, nas bacias dos rios Amu Daria e Sir Daria. O plano era construir canais de irrigação para levar a água do Rio Colorado. Era um projeto realmente grandioso, capaz de recuperar milhares de hectares de deserto. A ideia era desviar a água do Rio Colorado, que até então simplesmente desaguava no Golfo da Califórnia, para uma rede de canais de irrigação de todos os tamanhos. Se a obra tivesse sido conduzida com mais cuidado, talvez nada de ruim tivesse acontecido. Entre 1900 e 1901, logo no início do século XX,
Uma grande empresa especializada, a California Development Company, assumiu esse empreendimento. No começo, tudo parecia correr muito bem. Diversos canais foram escavados e a água do Rio Colorado passou a abastecer as áreas agrícolas de forma estável. Graças à irrigação abundante, o deserto foi deixando para trás sua paisagem branca e amarelada e aos poucos começou a ficar verde. Vale destacar que é completamente falsa a ideia de que a água do Rio Colorado era fornecida por um enorme reservatório criado por uma gigantesca barragem de concreto. Naquela época, a era das grandes barragens de concreto ainda não havia começado, e a maior parte dos sistemas de irrigação dependia de diques provisórios de terra, comportas e canais de captação. Como o acidente aconteceu? Os primeiros problemas começaram a aparecer em 1904, quando o principal sistema de irrigação já estava concluído. Foi justamente nessa época que os primeiros canais construídos começaram a ficar assoreados em uma velocidade impressionante. Na verdade, o Rio Colorado já era conhecido por transportar uma quantidade de sedimentos muito maior do que qualquer outro rio dos Estados Unidos. Por isso, chamá-lo de Nilo da América está longe de ser um exagero. Com o acúmulo de sedimentos, a principal tomada de água foi perdendo sua capacidade de funcionamento. Para resolver esse problema, em 1904, os engenheiros da California Development Company decidiram abrir um corte adicional na margem do Rio Colorado, criando uma tomada de água provisória, destinada a emergências. Na prática, não passava de uma enorme vala escavada no solo, sem sequer comportas ou qualquer outro tipo de estrutura. O importante era levar água às plantações o mais rápido possível. E logo ficou evidente que a decisão foi, para dizer o mínimo, extremamente imprudente. Durante a estação seca, talvez uma vala dessas ainda pudesse quebrar um galho, mas então a natureza entrou em cena. No inverno entre 1904 e 1905, logo após a construção da tomada de água provisória, a bacia do Rio Colorado recebeu uma quantidade de neve e chuva sem precedentes. Como consequência, na primavera de 1905, o rio sofreu uma grande enchente. A correnteza, agora muito mais forte, atingiu em cheio os frágeis diques de terra da tomada provisória. Como era de se esperar, a barreira improvisada começou a ceder, e a abertura por onde o rio escapava aumentava diante dos olhos. No início, a empresa ainda não compreendia toda a gravidade da situação e tentou resolver o problema com medidas comuns, como sacos de areia e reforços de madeira. Mas o rio simplesmente ignorou essa pequena resistência humana e continuou destruindo tudo como se nada tivesse acontecido. No ponto onde o corte havia sido aberto, o Rio Colorado criou um novo leito, que acabou se conectando aos canais já escavados no deserto do Vale Imperial e despejou suas águas de uma só vez na depressão natural da Bacia de Salton. Durante cerca de 1 ano e meio, um volume gigantesco de água continuou seguindo por esse novo caminho, enchendo rapidamente a bacia mais baixa. No trajeto, a corrente destruiu aterros ferroviários, inundou plantações e construções e foi arrancando as margens por onde passava. Em alguns trechos, o novo rio chegou a atingir 1 quilômetro de largura. E como transportava não apenas água, mas também enormes quantidades de sedimentos, o relevo mudava constantemente, dando origem a novos braços do rio. Quem conseguiu conter parcialmente essa situação foi a Southern Pacific Railroad. Como sua própria infraestrutura corria o risco de ser completamente destruída, resolver o problema era uma questão de sobrevivência para a empresa. Dessa vez, a operação teve uma escala compatível com a dimensão do desastre. Trilhos foram estendidos até o local da ruptura, e vagões carregados de grandes rochas e pedra britada passaram a chegar sem parar. Todo esse material era despejado diretamente no rio. O trabalho prosseguiu em condições extremamente difíceis, enfrentando a correnteza violenta, o terreno encharcado e o risco constante de novos desmoronamentos. E para piorar, os novos trilhos precisaram ser instalados praticamente na beira da área rompida. A batalha contra o rio durou cerca de 2 anos. O fator decisivo para vencer a força da natureza foi a queda sazonal do nível do Rio Colorado, no fim de 1906. Graças a isso, foi possível estabilizar o dique com estruturas de madeira e reforçá-lo com enormes quantidades de pedras. No início de 1907, a principal ruptura do Rio Colorado finalmente foi fechada, e o rio voltou ao seu curso original. Um novo lago, o Mar de Salton.
A quantidade de água que desagou no Mar de Salton foi realmente gigantesca. Na época, aquele foi um dos maiores desastres provocados pela ação humana em toda a América do Norte. Segundo estimativas atuais, o volume inicial de água do lago ficou entre 7,5 e 9,3 quilômetros cúbicos. Logo após sua formação, o Mar de Salton tinha cerca de 60 quilômetros de comprimento, entre 20 e 25 quilômetros de largura e uma área total superior a 1.200 quilômetros quadrados. Hoje, por causa do avanço do processo de secagem, ele encolheu bastante, mas ainda possui uma área de aproximadamente 880 a 900 quilômetros quadrados, continuando a ser um lago gigantesco. Com o passar do tempo, a profundidade do lago também foi diminuindo. No início, sua profundidade máxima era de cerca de 24 a 26 metros, mas hoje, mesmo nos pontos mais profundos, ela varia entre 13 e 16 metros, com uma profundidade média de aproximadamente 9 metros. Em outras palavras, o Mar de Salton continua sendo um lago muito grande, mas relativamente raso. Como logo após o seu surgimento, o Mar de Salton era abastecido pelas águas doces do Rio Colorado, era perfeitamente correto classificá-lo como um lago de água doce. Por isso, durante os primeiros anos, os peixes de água doce viveram ali, sem qualquer problema. Mas com o passar do tempo, o Mar de Salton começou a se transformar em uma verdadeira fábrica natural de sal. Como o lago não possui nenhuma saída para suas águas, esse destino era inevitável. A água continuava chegando, mas depois evaporava, enquanto o sal permanece acumulado no lago. Como resultado, a salinidade aumentou continuamente ao longo de mais de 100 anos, transformando pouco a pouco a água em uma salmoura altamente concentrada. Entre 1905 e aproximadamente 1910, a água do lago ainda era praticamente doce, mas na década de 50, sua salinidade já havia alcançado um nível muito próximo ao da água do mar. Depois disso, a salinidade do Mar de Salton ultrapassou a do Oceano Pacífico. Na década de 1970, ela já era de cerca de 40 partes por mil, e atualmente, dependendo da região e da estação do ano, varia entre 70 e 90 partes por mil. Assim, hoje a salinidade do Mar de Salton é muito superior à do Oceano Pacífico. A destruição ambiental. No entanto, o verdadeiro problema não era a quantidade de sal em si, mas a rapidez com que sua concentração aumentava. À medida que a salinidade crescia, as espécies de peixes que habitavam o lago também começaram a mudar. O lago sofreu repetidos episódios de mortandade em massa de peixes. Os peixes mortos apodreciam rapidamente sob o calor do deserto, mas antes disso eram devorados pelas aves, o que provocou surtos de botulismo e levou à morte de um grande número delas. Mesmo assim, no começo, tudo parecia estar dando certo. O lago artificial, criado por um acidente, parecia ter surgido no momento perfeito. Em meados do século XX, o Mar de Salton transformou-se em um dos destinos turísticos mais populares dos Estados Unidos. Entre as décadas de 50 e 60, hotéis, clubes náuticos e resorts foram sendo construídos por toda a região. Celebridades de todo o país visitavam as margens do Mar de Salton para nadar, tomar sol e aproveitar momentos inesquecíveis naquele imenso lago azul, que brilhava como uma valiosa água marinha em meio às areias escaldantes do Vale Imperial. O local também sediava inúmeras competições esportivas e festivais. O que mais encantava os visitantes era o contraste marcante entre o azul intenso do lago e a paisagem desértica ao redor. A vista parecia de outro mundo. Infelizmente, porém, a era de ouro do Mar de Salton não durou muito. Aos poucos, problemas cada vez maiores começaram a se acumular ao redor do lago. Mas foi somente na segunda metade do século XX que muitas pessoas começaram a perceber o risco da catástrofe ambiental que se aproximava. Como o ecossistema do lago já era instável desde o início, a tragédia era praticamente inevitável. A degradação provocada pelo aumento da salinidade se agravou ainda mais porque fertilizantes, pesticidas e resíduos orgânicos das áreas agrícolas continuavam sendo levados para esse lago sem saída. Com o tempo, enormes florações de algas passaram a cobrir a superfície do lago como um verdadeiro tapete verde e marrom. Como consequência, a concentração de oxigênio da água caiu drasticamente e quase todas as espécies de peixes que ainda sobreviviam desapareceram. A urbanização da Califórnia também contribuiu para agravar a situação. As grandes cidades precisavam de um volume de água incomparavelmente maior do que os pequenos povoados.
cada vez mais água do Rio Colorado passou a ser desviada para atender à demanda urbana. Ao mesmo tempo, as técnicas de irrigação no Vale Imperial também evoluíram. Os agricultores revestiram os canais com concreto, adotaram métodos de irrigação mais precisos e reduziram o desperdício de água. Antes, boa parte da água que não era utilizada acabava retornando ao Mar de Salton. Mas esse volume foi diminuindo gradualmente, acelerando ainda mais o encolhimento do lago. Com isso, vastas áreas do antigo leito foram expostas, revelando os pesticidas e os sais que haviam se acumulado no fundo. O sol secava esse leito exposto, e o vento levantava poeira carregada de sal e resíduos de fertilizantes, transformando-a em tempestades tóxicas de areia. Como resultado, algumas regiões ao redor do lago registraram um aumento nos casos de asma e de doenças respiratórias. Naturalmente, uma margem coberta por peixes mortos e atingida por tempestades tóxicas de poeira deixou de ter qualquer atrativo turístico. Os resorts e clubes náuticos fecharam as portas e as celebridades abandonaram as luxuosas casas de veraneio à beira do lago. Hoje, o que resta para lembrar a antiga grandiosidade do Mar de Salton são apenas os barcos enferrujados e os edifícios abandonados espalhados por suas margens. A corrida pelo lítio. Apesar de tudo, nem tudo são más notícias para o Mar de Salton. É claro que será muito difícil devolver a vida ao lago, e pelo menos nos próximos 100 anos, praticamente não há chance de ele voltar a ser um resort de luxo. Em compensação, essa região pode se tornar um dos principais polos de extração de lítio dos Estados Unidos. Como você provavelmente sabe, o lítio é hoje um metal indispensável para a fabricação de baterias de veículos elétricos. Na verdade, o Mar de Salton está localizado em uma região de intensa atividade geológica, chamada Fossa de Salton, ligado ao sistema da Falha de San Andreas. Nessa área, a interação entre as placas do Pacífico e da América do Norte estica a crosta terrestre e mantém uma intensa atividade geotérmica. Como consequência natural desse processo, emergem das profundezas fluidos hidrotermais confinados que atingem temperaturas entre 300 e 360 graus. Aliás, essa energia geotérmica subterrânea já é utilizada pelas usinas geotérmicas que operam atualmente na região. E ao analisar esses fluidos hidrotermais, descobriu-se que eles contêm sais de lítio em concentrações suficientes para serem explorados em escala industrial. Atualmente, diversas empresas estudam maneiras de produzir energia geotérmica e extrair lítio ao mesmo tempo. Se esse método se mostrar economicamente viável, o Mar de Salton poderá se tornar um novo Klondike, só que em vez de ouro, repleto de lítio. É claro que a extração de lítio não fará um ecossistema perdido voltar, mas em contrapartida, ela poderá fornecer à humanidade um recurso essencial para reduzir a dependência de combustíveis fósseis prejudiciais ao meio ambiente, servindo como uma espécie de compensação. De qualquer forma, o Mar de Salton de hoje é um símbolo das consequências da intervenção humana na natureza sem a devida cautela. Resta torcer para que essa amarga experiência se transforme em uma lição valiosa para o futuro e que, evitando repetir os mesmos erros, possamos gerar benefícios maiores do que os danos causados. Bem, só o tempo dirá. E se você gostou desse vídeo de hoje, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até a próxima!